Olá, sou Alberto César da turma 1B de LOP e fiquei com a questão 6 da lista 5 de vetores. E fala assim: faça um programa que receba a quantidade de produtos que serão armazenados em um vetor, depois recebe e armazena os preços dos produtos no vetor. O programa deve calcular a quantidade de preços de produtos com preço inferior a 50, a quantidade de produtos com preço entre 50 e 100 e a média dos produtos com preço superior a 100. Então a gente vem para fazer isso, a gente cria variáveis no começo, né? Eu criar um contador para a estrutura de repetição do for, criei aí o vetor preço, onde eu vou, pelo meio de código de entrada, digitar o preço dos produtos, n, que será a quantidade de preços que eu colocar, a média, que vai ser, no caso, para achar o terceiro tópico dessa questão, a soma, no qual eu vou armazenar e calcular com a média, e 3 contadores que contarão a quantidade de produtos à medida que eles vão passando na condição. Então, primeiro a gente cria um código, uma estrutura de entrada, no qual eu vou botar o N e botar o prompt, para que eu digite a quantidade de produtos. Depois, eu crio uma estrutura de repetição com conta igual a zero e conta menor que o N que eu digitei anteriormente. E coloco lá uma estrutura de entrada digitando os preços do produto, que são, no caso, até N. Depois eu fecho essa estrutura de repetição e crio outra para fazer as condições. Então eu digo que se o vetor preço for menor que 50, eu coloco um contador e vai contando os preços que passarem por essa condição. Se esse preço não for menor que 50, ele já vai para outra condição. E eu digo que se o preço for entre maior que igual a 50 e menor igual a 100, eu crio um outro contador. Coloco outro contador para contar as quantidades de preço que passam por essa condição. E se o preço for maior que 100, eu crio outro contador para essa condição, só que eu boto também a soma para armazenar. Por que a soma? Porque a soma será o total dos preços, a soma total dos preços. Então eu pego a soma e pego a variável soma e armazeno nela mesma. Colocando soma é igual a soma mais preço. Vai colocar todos os preços que estão maiores que 100. E depois eu coloco a média. E no caso é o que ele quer no terceiro tópico dessa questão. E coloco que a soma dos preços será dividida pela quantidade dos produtos que são maior que 100. Depois eu fecho essa estrutura de repetição e crio uma outra condição, dizendo que se a quantidade de preços maiores que 100, com preço maior que 100 for igual a zero, ou seja, não tiver produtos com preço maior que zero, eu coloco que a quantidade adotará o valor 1, para que na hora de sair o resultado não crie indeterminação. Depois eu atualizo a média, a variável média, e alerto o resultado. No caso, o contador 1, que é a quantidade de preços menores que 100, de produtos com preço menor que 100. Contador 2, que é a quantidade de produtos com preço entre 50 e 100. E a média, que será justamente a soma dos produtos, dos preços de produtos sobre a quantidade dos preços com preço maior que 100. E alerta. No caso, se eu colocar aqui, fica tudo no verde. Valeu aí.